Olá, cursinho da Poli, professora Angélica Geografia, comentando mais uma questão aí da Unicamp 2023. Vamos a ela. No gabarito que eu escolhi, que é o gabarito QZ, queijo, zorro, a questão 28 é uma questão que está envolvendo geografia e também está envolvendo ciências políticas, sociais e, naturalmente, filosofia. Então, acredito que ela também será comentada pelos professores das respectivas cadeiras, não é mesmo? Notadamente o professor Rafael, com certeza, né, um prato cheio para ele, e aí vocês ficam com duas interpretações que eu acho muito rico. Vamos lá? De que se trata essa biopolítica, esse biopoder? A nova tecnologia do poder que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto que são próprios da vida, que são processos como o nascimento, a morte, a produção, a doença, etc. É com o nascimento da biopolítica que se lança a mão da medição estatística desses fenômenos para fins de regulamentação e de intervenção. Um novo tipo de poder que consiste em fazer viver e em deixar morrer. Adaptado aí do Michel Foucault em Defesa da Sociedade. Bacana o texto, realmente assustador, né? Para nós latino-americanos, muito sensíveis, né? Essa frieza europeia, francesa aí, né? Pega a gente de jeito, né? E aí o enunciado: como tecnologia de poder, a biopolítica se inscreve no corpo. Letra A, do indivíduo como problema existencial. B de bola, da família como problema reprodutivo. C de cebola, da escola como problema disciplinar. Ou da população como problema político. Realmente tensa essa questão, né? Nós aqui na Poli tivemos esse tema abordado como tema de redação neste ano. Então foi uma felicidade, parabéns. Mais um parabéns aí, né? Parabéns à equipe de redação, à equipe pedagógica do cursinho da Poli. Este tema foi abordado como tema de redação, então não era estranho dos alunos. Alguns alunos me trouxeram esse tema para conversar depois da aula. Fiquei satisfeitíssima, golaço da Poli. Estou, assim, muito orgulhosa de fazer parte dessa equipe, desse cursinho, que é coração quente, cabeça fria, sensacional. Como nova membro da equipe, novo membro da equipe, eu fico muito feliz mesmo de fazer parte de um cursinho tão antenado, tão bem preparado e tão bom preparador de candidatas, candidatos e candidatas, certo? Então vamos aí ao Foucault. O Foucault, ele produz bastante no século XX, né? Durante a segunda metade do século XX, a produção dele é muito intensa. Então tem algumas publicações aí que são do ano 2000, mas o biopoder começa nos anos 70. E os anos 70, é muito importante lembrar que os anos 70 tem uma marca muito forte geopolítica da corrida armamentista, da importância do entendimento das sociedades como sempre bipolarizadas entre o socialismo e o capitalismo. E os dois têm como sistemas socioeconômicos a sua abordagem de políticas públicas sobre a população, e todos os dois, cada um à sua maneira, tem planejamento de políticas públicas seguindo o comportamento demográfico da população. Então, quando abordamos em demografia, abordamos a população em quantificação. Quando é abordado em biopoder, é abordado de acordo com a estrutura social e com a longevidade dos povos, né? Então, países desenvolvidos é aquela história do que se chamava de qualidade de vida e que hoje utilizamos bem-estar individual e global. Então, quanto que as pessoas vivem mais em países subdesenvolvidos ou menos, e vivem mais ou menos em países desenvolvidos. Então, é uma coisa meio fria, meio malthusiana, mas necessária, né? Então, tá ficando clara aí a resposta? É a letra D, da população como problema político. A população é um problema político. Por quê? Porque se ela vive bem, se ela vive mais, tem uma grande população aí na faixa etária velha, na faixa etária senil. E isso é uma série de políticas públicas relacionadas à previdência social, à saúde,
as questões de saúde, as questões de geriatria, né? Então, é uma política pública específica para um tipo de população. Se a população é jovem, países subdesenvolvidos, as pessoas não vivem muito, é muito triste isso, né? E o número de jovens, de crianças é imenso, é uma série de políticas públicas ligadas à vacinação, à educação, ao acompanhamento do crescimento, à saúde, né? E ao acompanhamento da família. Certo? Então, de fato, a questão é muito feliz com a resposta e joga uma boa confusão na cabeça do aluno com as alternativas anteriores. Vamos a elas? Letra A, do indivíduo como problema existencial. Para o Estado, o indivíduo e seu problema existencial não pode entrar na conta. Fica muito caro para o Estado tratar indivíduo por indivíduo. Então, são demandas coletivas que o Estado deve identificar e tratar. No biopoder, então, as demandas coletivas escolares, as demandas coletivas do operariado, as demandas coletivas do campesinato. Então, tem a ver com essas lógicas de coletivo, porque o indivíduo e suas questões pessoais fica muito caro para o Estado tratar de cada um. O Estado não pode ter esses custos, né? Porque fica pesado aí a arrecadação transformada em políticas públicas eficientes se tomar esse caminho, né? Faz sentido, né? B de bola, da família como problema reprodutivo. Na questão de biopoder, tem mais a ver com problema político da família do que reprodutivo, porque antes dela se reproduzir, né, antes da família ter mais indivíduos, ter mais filhos, né, existem as políticas econômicas e as políticas psicossociais, né? As pessoas vão deixar para se casar mais tarde, para ter filhos mais tarde, portanto menos filhos, se tiver uma política pública aí de estímulo à educação, de estímulo à qualificação no trabalho. Então eu vou deixar para constituir família e ter filhos mais tarde, quando eu tiver maturidade, autonomia financeira e maturidade para ter filhos. Então, está mais relacionada à família como problema político para depois reprodutivo, né? Porque primeiro vem as ideias e depois as consequências das ideias, né? Então, incorreta ali a letra B de bola, não casa família e problema reprodutivo com biopolítica. A biopolítica ela é mais direta, mais fria, né? E está mais ligada às ideias para uma sociedade que funcione, né? C de cebola, da escola como problema disciplinar. Da escola sim, como problema disciplinar não. Porque a questão não é disciplinar, a questão é funcionar bem. Ah, mas funcionar bem depende da disciplina. Não. A escola ela vai funcionar bem no sentido de ter indivíduos produtivos se a escola for produtiva. A disciplina é uma consequência, né? É uma das maiores falhas da educação, infelizmente, é primar pela disciplina. Não precisa exigir silêncio. Né? Você vai obter silêncio naturalmente, impondo respeito, captando a atenção do educando com uma qualidade de plano pedagógico, uma qualidade de aula, né? Aquela coisa que respeito se conquista, não precisa impor, não é mesmo? A disciplina ela é natural se o sujeito tiver educação em casa, se o sujeito tiver educação na família, ele terá educação na escola, ele sabe a hora de se calar. Conhece essa história? Várias broncas aí foram dadas esse ano com relação a isso, né? Então, pessoas que abrem celular durante a aula, pessoas que conversam durante a aula, não estão instruídas devidamente nas suas casas para saber a hora de se calar, né? E na biopolítica, isso não é preocupação, porque a biopolítica ela tem a preocupação de que isso seja nato, né? Seja natural. O indivíduo vem pronto para a escola sabendo que ele está num espaço que ele deve se calar. Então isso é muito mais produtivo, é muito mais poder, né? E na linha de pensamento aí do Foucault, é o correto, né? É claro que nós latino-americanos, como eu disse no início do comentário, vamos estranhar, vamos rejeitar, vamos sapatear, né? Porque nós latino-americanos temos essa coisa passional da vida, né? Se alguém nos critica, a gente leva para o lado pessoal, né? Então isso tem que terminar, pessoal. Você tem que ficar mais frio, ter um sangue mais frio, ter mais equilíbrio, né, nas suas ações e reações, parar de reclamar, tá muito difícil, eu não consigo fazer, e encarar, né? Para viver a vida com talento é necessário saber, querer, ousar e calar, né? Então eu acho muito bacana aí essa lógica do biopoder, apesar de ser fria, apesar de apavorar muita gente, mas eu acredito que seja muito bacana para a gente ter uma vida mais produtiva, né? E menos emoção e mais ação.
Tá certo? Então, opinião pessoal dada aqui e resposta dada também. D de dada a resposta à população como um problema político. Então, não se preocupe aí com as anteriores que estão abordando aí questões existenciais, questões do ser, das sensações, né, que são muito importantes para ser analisadas, mas não para Foucault e não para a lógica do poder. O poder se dá sem emoção, né? Imagina aí um cirurgião que fica emocionado quando abre um paciente e vê o coração. Oh, que tipo de cirurgia que ele vai fazer, certo? Então, para determinadas ações aí, a biopolítica, infelizmente, é a resposta mesmo. Tem ai que endurecer-se, não é? É isso aí. Mais uma questão comentada, provavelmente será abordada também lá pelas ciências sociais, pela filosofia, com o professor Rafael ou outro profissional que atue na área aqui pelo cursinho da Poli. É isso, dei meu pitaco, dei o meu palpite de interpretação. É isso, encerrado aí o comentário. Resolução comentada, questões Unicamp 2023, cursinho da Poli, professora Angélica, Geografia, muito agradecida. Até o próximo quadro aí de resoluções, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.